Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, no nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema, sobre um assunto que ainda é tabu, porque ninguém gosta de falar sobre a morte do corpo físico. E para nós espíritas, chamamos de desencarnação justamente porque, para o espírita, a morte não existe. Apenas uma transformação, né? Apenas nós perdemos essa veste material, essa roupagem material, e o espírita tem a crença, acredita realmente, que a vida não é somente a vida do corpo, mas principalmente a vida do espírito. Então, quando o corpo se parte, o corpo acaba perecendo, o que é mais importante, a nossa essência, que é o nosso espírito, continua a sobreviver. Vamos conversar então um pouquinho sobre isso. E o que eu estou pensando em fazer? A gente analisar desde os casos mais simples, né, a desencarnação, por exemplo, de uma pessoa bem velhinha que já está assim com uma certa dificuldade física há muito tempo, né, como se fosse aquela vela que estivesse apagando, até chegar na desencarnação mais assim abrupta, desencarnações violentas, né, mortes de crianças, e a gente entender como é que funciona esse processo, né? Como é que são os bastidores do plano espiritual, justamente porque o espiritismo é a doutrina consoladora. E não basta só a gente crer que não vamos morrer, né? Porque a morte física existe, mas como eu disse, o espírito sobrevive. Mas precisamos também entender como é que é o funcionamento, né? Como é que é a logística. É claro que não vamos abordar tudo, porque é um tema muito extenso, mas de alguma forma vamos tentar dar algumas pinceladas justamente para tirar um pouquinho desse véu, né, que atrapalha a nossa compreensão. Mas antes, vamos dar aquela olhada para ver quem já está aqui. E hoje temos muito o que conversar. Elizabeth, ótima noite, Elizabeth. Que Jesus te abençoe. Amanhã, infelizmente, não poderei estar com vocês, já avisei pela minha, porque como no dia do meu aniversário eu não estava ainda podendo fazer quase nada, porque eu estava em convalescência, eu estava recuperando do meu procedimento cirúrgico, eu decidi amanhã viajar. Na verdade, eu vou viajar hoje e, com a família, cantar parabéns para mim. Então, é por um bom motivo. Marisa, minha querida amiga Marisa, que Jesus te abençoe, bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Neia, ótima noite, Neia, que Jesus te abençoe, te ilumine. Muito bem-vinda. Albertinho, meu irmão, obrigado pelo seu apoio. Albertinho sempre ajudando a divulgar a live, sempre me dando apoio. Muito obrigado. Beijo especial na Ângela, que Jesus ilumine o casal, tá? Denise, uma ótima noite. Que Jesus te ilumine também. É isso aí, Albertinho. Um tema bem interessante, né? Carla Pimenta, muito boa noite. Que Jesus te ilumine. Vilma, ótima noite, Vilma. Obrigado pela sua presença. Nossa Senhora abençoe seu lar. Valéria, boa noite, Valéria. Que Jesus te ilumine. Obrigado também por você estar conosco aqui. Doriane, tudo bom, Doriane? Uma ótima noite para você. Que Jesus ilumine. Sérgio, meu companheiro, grande abraço. Ótima noite para você também. Jesus te abençoe. Aquele beijo especial no Bernardo, por favor. Maria Terezinha, ótima noite. Jesus te abençoe. Em especial também abençoe seu neto.
Eu acho que podemos iniciar, né? Aí as pessoas vão chegando e vão se acomodando. Então eu pensei em a gente, nessa breve introdução, falar um pouquinho sobre alguns tipos de desencarnação, né? Os tipos mais comuns, e tentar entender a logística por detrás, e depois ler umas perguntas e respostas do livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, que vai também acrescentar bastante informação no nosso conhecimento. E ao final, uma mensagem de Emmanuel falando também sobre um tipo específico de morte, justamente para nos consolar, para nos esclarecer. Então, como eu havia antecipado, nós vamos iniciar a nossa explanação sobre a morte, em cima da morte mais fácil, né? O idoso que já está muito, muito velhinho, né? Já vem com uma certa doença. E como eu peguei a comparação, como se fosse uma lâmpada ou uma vela, né? Que fosse apagando, apagando, e aí por falta de combustível, ela acaba assim, né, de uma hora para outra, mas vem um tempo de consumo das energias, e aí vai dormir e de repente tem aquela passagem tranquila, tranquila. Essa é aquela desencarnação ideal, né, onde a pessoa aproveitou a vida, desenvolveu suas atividades, e aí chegou no momento certo, já através de muito trabalho, de muita dedicação no mundo material, ela acaba partindo de maneira muito suave. Só que, apesar de a gente ter diversos casos assim, né, de pessoas que partem desta maneira, nem sempre o despertar do outro lado também é tão tranquilo. Por quê? Porque a gente está falando mais uma comparação em relação às questões de energia, de física, né? Mas existe o bem viver. E o bem viver é mais importante ainda do que esse momento em si da logística da partida. Antes da gente falar sobre o bem viver, eu gostaria de fazer com vocês uma recapitulação de alguns pontos que vão ser importantes para a gente compreender de maneira mais aprofundada. Nós já dissemos aqui diversas vezes que nós somos o quê? Nós somos um espírito, nós não somos o corpo físico. Tanto que o espírita compreende que o corpo físico morrendo, falecendo, a vida continua. Por quê? Porque nós não somos essa matéria. Nós somos um espírito que habita a matéria. Perfeito? E a gente já viu também que esse espírito, isto é, nós, não nos conectamos diretamente com a matéria, porque um é imaterial, o espírito é imaterial, a matéria é 100% material, e não haveria essa conexão. Então nós precisamos o quê? De um corpo intermediário, de uma interface entre esses dois mundos, né? E como é que nós chamamos esse corpo intermediário? Chamamos de perispírito. Kardec, ele cria essa palavra, né, perispírito, porque seria uma espécie de. Ele faz a comparação, né, com a semente, o perisperma, algo que envolve a semente. Então, o espírito seria a semente e o perispírito seria essa camada que envolve a semente. E o corpo físico seria o fruto propriamente dito. Perfeito? André Luiz vai chamar um pouquinho diferente. É claro que ele cita diversas vezes perispírito, mas ele também chama de psicossoma. Só para a gente entender que a gente está lendo um livro de André Luiz e está lá, não, porque o psicossoma seria o perispírito. O soma é o corpo físico e o psicossoma seria o corpo espiritual. Tá bom? Só que nós temos entre o corpo físico e o perispírito, a gente vai chamar aqui de um outro corpo, que nós já falamos aqui também sobre isso. Então vamos imaginar que o conjunto todo é uma cebola, que tem diversas camadas. A camada mais central é o espírito e a camada mais externa é o corpo físico. Envolvendo a camada mais central, nós temos o perispírito, e envolvendo essa camada que é o perispírito, nós temos o
o famoso duplo etérico, tá? E nós já citamos aqui algumas vezes o duplo etérico. Como Kardec apresenta o duplo etérico no Livro dos Espíritos? Ele vai chamar de fluido vital. Então, o que seria exatamente esse fluido vital, esse duplo etérico? É uma energia que vai dar vitalidade à matéria. Então, os vegetais têm essa energia, os animais inferiores têm, nós, seres humanos, temos. Lembrando que só quando estamos encarnados, essa energia, ela vitaliza a matéria, tá bom? Então, o espírito vai intelectualizar a matéria e o fluido vital ou duplo etérico, ele vai animar. É o combustível do nosso corpo físico. Perfeito? Até aí eu acho que está todo mundo entendendo, né? Quando desencarnamos, o nosso corpo físico, ele se transforma, ele morre, se transforma, e esse duplo etérico, essa energia vital, também se transforma, não continua com a gente. Quando nós desencarnamos, sai o espírito, se liberta o espírito, e junto do espírito, a sua roupagem, que é o perispírito. O corpo físico e o duplo etérico só estão em funcionamento quando estamos encarnados. Por que eu estou falando isso? Porque o idoso, que está muito doentinho e que já está quase desencarnando, esse fluido vital, ele já é quase zero. Por quê? Porque o fluido vital, em sua maioria, ele é gerado pelos órgãos. Então, um jovem em plena saúde, ele está gerando bastante fluido vital, ok? Quando vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que a nossa vitalidade não é a mesma. Por quê? Porque essas energias, elas vão se esgotando. E o nosso corpo físico não é capaz mais de gerar e equilibrar, deixar o nosso conjunto pleno de fluido vital. Como é que a gente faz? Muitas vezes na respiração, a gente recompõe um pouco isso. Quando vamos no centro espírita tomar um passe, nós também estamos recompondo, como se estivéssemos indo a um posto de gasolina e recebendo mais combustível, ou como André Luiz cita, uma transfusão, não de sangue, mas uma transfusão de energia, que é o passe, tá bom? Mas compreendendo que o nosso próprio organismo, ele gera essa energia. Então, daí compreendemos que o idoso, muito doentinho, por estar com os órgãos não mais funcionando da maneira ideal, é como se o combustível estivesse acabando e a vela fosse e apagasse. Lembrando que esse é um aspecto mais físico. Só que o Espiritismo não é apenas uma ciência nem uma filosofia, ela também é uma religião extremamente voltada à moral cristã. Então temos que compreender que quanto mais moralizados estivermos, melhor será a nossa passagem. Quanto mais abraçados às questões das vicissitudes humanas, né? A materialidade, pior vai ser essa desconexão. Então, por isso é muito importante já em vida na Terra iniciarmos esse processo. Não é assim, eu estou doido para morrer, não é isso. Mas é já abandonando hábitos que não nos dizem mais respeito e buscando questões metafísicas, uma conexão com a espiritualidade, leituras novas, buscas novas em nossas vidas. Perfeito? E aí nós vamos agora voltar um passo. Nós estamos falando de um idoso que estava muito doentinho e que é como um sopro, é aquela coisa mais tranquila. Agora vamos imaginar um jovem que tem uma doença muito séria e acaba desencarnando. Como funciona? Parecido também com a questão do idoso. Como o seu organismo começa a enfrentar dificuldades, como as doenças muito sérias, a energia também vai deixando de ser produzida, porque a pessoa está ficando muito doente, e a desencarnação também é mais leve, mais suave. Eu já vi Chico Xavier dizendo, inspirado por Emmanuel,
que a melhor desencarnação é essa, através de doenças. Claro que ninguém quer partir com uma doença terminal, uma doença muito séria, mas os espíritos dizem que essa é a melhor, porque a pessoa tem tempo de se habituar à ideia de que está partindo, ela vai se acostumando, ela vai gradativamente se desconectando da vida material. Não é algo abrupto, sabe? Onde você tem um rompimento e é pego de surpresa. Dá tempo da pessoa se despedir, se preparar. Mais uma vez, ninguém quer isso. Mas os espíritos dizem que essa é a maneira mais adequada de fazer a passagem. Perfeito? Só que vamos imaginar que esse jovem também esteja muito revoltado, porque quem é o jovem que quer desencarnar? Não existe. E existem pessoas que exageram na revolta, né? No ódio, no rancor, e aí a culpa é de Deus, porque por que ele está passando por isso? A passagem para o outro lado é muito complicada também. Por isso que é muito importante a resignação. Porque não é eu vou me entregar, já que eu estou doente, eu vou morrer. Não é isso. Mas é compreender que existem algumas questões que não estão sob o nosso controle. Está nas mãos de Deus. E quando aceitamos, por mais que estejamos lutando, né? E a gente ouve isso, nossa, ele lutou tanto contra essa doença, aquela doença, tal. E é isso que tem que acontecer. Mas mesmo assim, não conseguiu. E essa passagem, esse não conseguir, quando estamos resignados, é muito melhor. E lembrando que em todas as desencarnações, quando a pessoa semeou o bem aqui na Terra, ela vai encontrar a paz quase que imediata do outro lado. Mas se deixamos muitas pontas soltas, isto é, ódio, semeamos ódio, discórdia, né? Diversos tipos de desequilíbrios, o nosso despertar não vai ser nem um pouco agradável. A primeira coisa que nós vamos encontrar do lado de lá é a nossa própria consciência, que muitas das vezes nós, encarnados, conseguimos driblar. A gente não pensa no assunto, a gente desvia, a gente cria uma história justamente para tentar não ficar com isso martelando na nossa cabeça. Mas quando estamos livres do corpo físico, a nossa consciência é implacável. E o olho no olho com a consciência é terrível. Por isso que nós precisamos urgentemente mudar os nossos hábitos, semear o bem. É isso que nós precisamos. Nós estamos aqui justamente para remar na mesma direção que Jesus. Jesus está no leme das nossas embarcações. Imagina, você está numa embarcação onde Jesus está no leme, mas você está lá remando para trás? Olha que absurdo. Nós precisamos ter isso muito firmes nos nossos corações. Precisamos remar na mesma direção que Jesus está nos convidando a ir. Perfeito? Além, além das nossas consciências, vamos também nos encontrar muitas das vezes com aqueles corações que nós dilaceramos, com as pessoas que nós pisamos, destruímos. Então, vão surgir as cobranças. Nós falamos sobre isso na semana passada. Falamos sobre o inferno. Emmanuel e André Luiz deixaram muito claro que o inferno, lógico, é um estado de espírito, mas ao mesmo tempo também é um local que existe físico no plano espiritual, onde poderíamos comparar aqui com prisões, com hospitais. E muitas das vezes as relações dentro dessas prisões são as piores possíveis. Então, por isso que existe essa ideia do inferno. Claro que não é um inferno eterno, onde vamos pagar eternamente, não é isso. Mas em diversos momentos nós ouvimos relatos de espíritos que passam por situações complicadíssimas no despertar, porque não conseguiram semear nada além de coisas ruins. Só semearam discórdia, dor, sofrimento, angústia, né? Violência. E, infelizmente, pela lei da afinidade, pela lei de causa e efeito, não existe mágica. Por mais
que os bons espíritos queiram nos acolher, existe uma relação de afinidade que é muito grande e vamos precisar expurgar os nossos erros, ok? Então, falamos dos idosos e falamos, por exemplo, de jovens já com doenças e que de alguma maneira é algo parecido, porque o fluido vital ou o duplo etérico vai se esvaindo e a pessoa tem uma passagem mais tranquila se teve uma vida tranquila aqui na Terra, uma vida mais voltada ao bem. Uma coisa que sempre gera dúvida é: Leco, eu já ouvi pessoas falando que a pessoa desencarnou e ficou desacordada, foi acordada no hospital, no plano espiritual. Outras que a pessoa desencarnou e imediatamente já teve consciência. Qual é a regra? Não existe regra. Cada um vai ter um tipo diferente de despertar. Tem alguns que têm algo imediato, que acompanham até o velório, por exemplo, e outros que vão despertar dias depois, já depois de ter passado toda aquela comoção, de maneira mais blindada. Eu lembro de uma história que Divaldo conta, que um amigo dele havia morrido. E Joana de Ângeles, sua mentora, perguntou se ele gostaria de visitá-lo. Divaldo com certeza aceitou, e ela falou: olha, hoje à noite você durma tranquilo que eu vou passar e levar você para vê-lo. Quando pegou o espírito do Divaldo desdobrado e levou para ver lá o amigo que havia desencarnado, ela avisou: mantenha o equilíbrio, porque ele ainda está dormindo. Então ele estava numa espécie de hospital, dormindo, e o Divaldo estava indo visitá-lo. Quando o Divaldo se aproximou dele, Divaldo ficou muito comovido. E o Divaldo disse que percebeu que o perispírito, né, desse amigo dele começou a se movimentar no leito, como se ele estivesse percebendo a energia desequilibrada, muito emotiva do Divaldo. Então, por isso é que muitos ficam dormindo, justamente porque é uma forma de blindagem para, como eu disse, para toda a comoção aqui na Terra. Mas nem todos têm essa possibilidade. Alguns já têm uma maturidade que são capazes de suportar, outros não têm ainda merecimento e precisam compreender, né? Precisam passar por uma certa perturbação. Então, cada um é cada um. Perfeito? Não existe regra. A regra que existe é que nós precisamos muito, muito, muito de tranquilidade na vida. Precisamos começar a nossa desencarnação em vida para a hora da nossa morte estarmos plenamente longe dos apelos materiais. Só que isso é para os santos, né? Nós temos diversas questões com a matéria e vai ser complicado. Sempre vai ser um pouquinho complicado. Perfeito? Agora vamos pensar num jovem em plena energia quando tem uma morte muito abrupta, um acidente, quando é vítima de algum crime. Como funciona a desencarnação? Lembrando que, como ele está em plena energia, ele está repleto de fluido vital. Isso gera, então, o quê? Um profundo desconforto e confusão mental na hora da passagem. Eu gosto de fazer uma comparação. Você está dormindo numa noite muito tranquila, você já está mais ou menos que descansado, deitou, dormiu, aquele sono tranquilo, sem barulho. E aí no outro dia você acorda normalmente, sem um despertador, você acorda descansado, fala, nossa, que noite maravilhosa que eu tive. Esse é o despertar dos bons espíritos encarnados, que têm uma vida de compromisso com a espiritualização e vão desencarnar velhinhos, velhinhos, e aí tem esse despertar tranquilo. Agora vamos imaginar o contrário. Estamos muito, muito cansados, e aí estamos num ambiente barulhento, complicado, e aí no meio do nosso sono, você está aí naquele sono profundo e alguém entra com uma buzina e acorda você. Você não sabe onde está, você fica algum tempo sem saber quem é você. Às vezes acontece comigo, sempre quando você olha e fala assim: quem sou eu? O que está acontecendo? Onde é que eu estou? Estou na minha casa, mas eu não tenho a mínima noção. Dizem que é assim o despertar de muitos espíritos que fazem essa passagem
muito abrupta. Somente os jovens, quando tem algum tipo de acidente, eles estão repletos dessa energia. E por estarem repletos dessa energia, essa energia faz com que eles fiquem conturbados. É como se no idoso o fruto tivesse muito maduro e caísse naturalmente da árvore, e o jovem, o fruto tivesse ainda verde e ele fosse arrancado do caule. Tem que fazer muita força, não é natural. E é por isso que nós precisamos orar muito nessas situações, justamente e principalmente quando jovem, quando a pessoa que faz essa passagem não tem ainda nenhum conhecimento da vida após a morte, da importância da religiosidade, né? A oração ajuda demais no acolhimento, no despertar. Colocar o nome da pessoa no centro, vai fazer orações, isso é muito, muito importante. Bom, e uma coisa que nós temos que entender também é que é crucial partirmos no melhor momento possível. E a gente tem que orar demais para isso. E às vezes a gente pergunta, como assim? A morte não é sempre assim? Algo que já está marcado em nossas existências? Tirando o suicídio, sim, a morte está marcada, né? E é muito difícil a gente mudar esse agendamento. Até existem situações onde as pessoas recebem uma moratória e conseguem mais tempo. Mas a maioria das vezes, ela muito já está. Espera aí que o meu telefone está falando comigo. Não, tá ok. Ele parou de falar. Então, o que eu estava dizendo? É importantíssimo a gente fazer a passagem na hora certa. Mas como assim? Às vezes nós vamos fazer a nossa passagem com mágoas nos corações, brigando com familiares, num momento onde estamos profundamente alterados, né, desequilibrados. Agora imagina, por mais que seja uma morte violenta, estivermos bem com as pessoas, estivermos em paz de espírito, é isso que nós temos que pedir para, no momento que for acontecer, e todos nós vamos ter esse momento, que possamos estar equilibrados. Eu acho que essa é uma grande lição. Perfeito? E agora vamos pensar, por exemplo, no jovem que fez essa passagem abrupta, mas aí não precisa nem ser o jovem, né? Pode ser qualquer um, né? Mas principalmente o jovem, quando está cheio desse fluido vital e a passagem é intencional. Por que eu estou falando mais do jovem? Porque aumentou demais o número de suicídios entre os jovens, crianças, adolescentes e jovens. Olha que coisa terrível. Ela está com todo esse fluido, essa energia vital, porque ele está lá com tudo funcionando bem, e ele deliberadamente comete o suicídio. Terrível. Por quê? Porque essa energia vai continuar impregnada quando a morte não é causada através do suicídio, né? É uma morte abrupta, uma fatalidade, alguma coisa assim, os espíritos dão um jeito de dar aquela limpeza no fluido, né? Porque já estava escrito e era para acontecer. Então eles não deixam a gente, por algum motivo, passar por isso. Mas no suicídio, como essa passagem é uma escolha, né? Toda morte ela tem o seu agendamento para acontecer, menos o suicídio. No suicídio, a pessoa antecipa. O fato dela tomar essa decisão impede com que os bons espíritos cheguem e consigam fazer uma limpeza adequada desses fluidos. E esses fluidos vão passar durante muito e muito tempo ainda coabitar o, a dupla espírito-perispírito, causando desequilíbrio. Tá dando para entender? Acredito que sim, né? Por isso que nós precisamos também orar muito, muito, muito pelos nossos queridos irmãos suicidas, porque essa é uma complicação enorme, enorme, enorme. Leco, mas vamos supor que a pessoa tenha passado por uma desencarnação e o motivo da morte tenha sido um acidente e o cérebro tenha sido a causa
dessa passagem, né? Ela toma um tiro, por exemplo. Quando chega do outro lado, os espíritos fazem um tratamento e o nosso cérebro perispiritual é recomposto. Então, a pessoa que passou, ela vai conseguir se recuperar relativamente de maneira fácil. O suicida não. Por quê? Porque por mais que eles tentem fazer essa recuperação nos tecidos do perispírito, é como se a pessoa estivesse completamente doente e não conseguisse segurar essa cirurgia, essa recomposição. Então, por questões da culpa, volta a sequela, volta a dor, volta o desequilíbrio. Então, a maneira como nós falamos há algumas semanas de recuperar isso é pegando novamente, colocando esse espírito para reencarnar, e infelizmente, na maioria das vezes, a reencarnação, o corpo gerado vai vir com problemas. Por quê? Porque o espírito e o perispírito estão muito desequilibrados e eles vão gerar um corpo desequilibrado. Tá bom? Então, se alguém estiver flertando com um pensamento de tristeza, melancolia, ai, minha vida, não bota isso adiante, pelo amor de Deus, porque é algo muito complicado. Ainda mais que estamos no Setembro Amarelo, vamos trabalhar demais essa mensagem de amor à vida, não apenas porque somos espíritas, mas porque acreditamos que sempre vai ter uma solução os problemas. Se não vai ser agora, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser semana que vem. Mas a solução vai chegar, tenhamos fé. Ok? E, já que falamos sobre os idosos, falamos sobre jovens doentes, jovens saudáveis, suicidas, vamos pegar um tema que acontece demais também e que nós não compreendemos, que são as crianças. Crianças estão com aquela vitalidade enorme e muitas das vezes elas fazem a passagem, seja por doença, seja por acidente, né? E como é que fica? Ela criança desencarnando, ela já chega adulto do outro lado da vida? Os espíritos dizem que não. Ela desencarnando, elas têm um acolhimento todo especial, porque criança, a maioria das vezes, não tem pecado. Então eles são acolhidos de maneira muito carinhosa, muito caridosa, e continuam durante um certo tempo ainda como crianças no plano espiritual. Não é uma passagem imediata onde vira adulto. É claro que o tempo de amadurecimento é diferente, é mais rápido do que aqui na Terra. E quando o espírito é muito evoluído, o tempo de envelhecimento é muito mais rápido. Quando os espíritos não são ainda tão amadurecidos, no sentido moral, esse tempo é outro, tá? É um pouquinho mais lento. Mas não é imediato. E o que os espíritos também dizem que as crianças dão muito trabalho, elas continuam aprontando demais. Tanto que aqueles trabalhadores que cuidam das crianças, eles recebem em dobro ou em triplo o famoso bônus hora, tá? Para você ver como criança dá trabalho, não é só na Terra não, desencarnado também. E o acolhimento é excepcional, existe uma blindagem. Porque imagina, você tem uma pessoa próxima, um idoso que desencarnou, você já fica tão sofrido. Imagina você perder um filho, uma filha, o desespero, a comoção das pessoas. E é claro que isso, de alguma maneira, vai desestabilizar o espírito dessa criança. Estou dizendo que é um pecado? Não. A pessoa que perde o filho, claro que vai ficar desesperada, e faz parte o luto, né? Não é para ficar se culpando, ai meu Deus, não é isso. Mas, de alguma maneira, isso gera algum mal-estar ao espírito da criança. Então, existem algumas maneiras de blindarem esse espírito. Uma vez, isso aconteceu comigo, eu tive a oportunidade, já falei para vocês, né? Que nos meus sonhos, às vezes, eu consigo visitar alguns lugares, e eu tive a oportunidade de conhecer uma colônia aqui pertinho da Terra, uma colônia de transição, onde os espíritos encarnam, vão para lá, passam um tempinho e depois vão para as regiões mais altas, como o nosso lar, por exemplo. E nessa região onde eu fui, nessa cidadezinha, tinham várias crianças, e elas estavam brincando, e eu perguntei para uns adultos que lá estavam se todas aquelas crianças ali eram recém-desencarnadas.
E um me explicou que eu achei impressionante. Eu nunca tinha pensado, lido, ouvido falar sobre isso. Por isso que eu acho que realmente nessa noite eu estava numa cidade espiritual. O Espírito me disse que muitas daquelas crianças que ali estavam eram os mentores espirituais das crianças recém-desencarnadas, que eles regrediram a forma perispiritual, é como se eles voltassem por um certo momento a ficar criança, porque eles tinham uma afinização fluídica tão grande com aquelas crianças, e essa afinização dava uma proteção energética. Então, toda a dor, todo o sofrimento desse momento inicial da passagem da criança não chegava nos pequenininhos. Eu achei tão bonita essa maneira de acolhimento, de proteção, né? Porque deve ser muito difícil. A criança, primeiro, tá com saudade dos pais, não entendeu direito o que está acontecendo, quer saber, e não tem ainda como explicar. Então, o que você faz? Você coloca um ser para cuidar e com uma afinidade fluídica muito grande que só os nossos mentores têm e, de alguma maneira, gerando esse acolhimento, esse calor que protege. Achei muito legal. E assim, as crianças também são acolhidas. Então, se nós aqui passamos por perdas recentes, estamos com os corações dilacerados e muitos trazemos isso, é termos a certeza de que existe um planejamento, existe algo que nós desconhecemos, mas que estava na história kármica desse espírito e das nossas também, porque se nós estamos envolvidos no processo, nós também estamos envolvidos nesse passado. E por mais que a gente não compreenda, existe um acolhimento de Deus e existe um porquê, existe um motivo. Eu lembro, uma vez o Chico Xavier contou uma história, né? Que uma mãezinha havia perdido o filho e ela ficou desesperada, como todas as mães ficam, e acabou buscando uma religião e, a partir disso, a compreensão da vida dela modificou completamente. Ela se transformou em uma pessoa melhor, mais caridosa, né? E aí o Chico contou que essa mãezinha, durante vidas e vidas passadas, ela nunca se inclinou à transformação moral e necessitou passar por essa violência terrível que é a perda de um filho para começar a buscar a espiritualização. E o exemplo que ele deu foi bem interessante, né? Tava lá uma pessoa querendo atravessar uma vaca e um bezerrinho, atravessar o rio. E os dois não iam de jeito nenhum, porque a vaca estava com muito medo. E aí, o que que o homem fez? Pegou o bezerro e ele, puxando o bezerro, atravessou o rio. A mãe ficou tão desesperada, a vaca ficou tão desesperada que ela foi e atravessou atrás e conseguiu vencer o obstáculo. Então, Chico diz que nós, às vezes, somos como os animais irracionais. Nós não conseguimos, por conta própria, buscar algumas coisas. E, às vezes, a dor, o sofrimento faz com que a gente consiga atravessar os rios, que são os desafios, os obstáculos das nossas vidas. Perfeito? E uma outra história também, que mostra o porquê dessas passagens, dessas partidas tão prematuras. Eu lembro que estava num documentário sobre as mães de Chico Xavier, que eram as cartinhas que as mães haviam recebido, né? Quando as mães perdem os seus filhos, né? Ficam desesperadas. E elas, naquela época, conseguiam ir no Chico e receber psicografias. E aí um jovem dizendo, né? Que ele havia desencarnado num acidente, que ele era um bombeiro, e a corda que ele estava escalando no treinamento rompeu e ele acabou caindo e desencarnando. E a mãe, desesperada, lendo isso, ficou muito emocionada. Por quê? Porque ele explicou para a mãe que fazia parte do planejamento. E por quê? Porque era muito melhor ele ter passado, né, para outra vida através de um acidente com aquela corda, do que um pouquinho mais à frente ele utilizasse da mesma corda para se enforcar. Então, às vezes, Deus conhecendo, né, as nossas fraquezas, né, os caminhos que nós vamos trilhar, eles percebem, né, e alguns têm esse mérito de fazerem a passagem, né, através de um acidente e o despertar muito mais tranquilo do que através do suicídio.
Então, olha só que cuidado alguns espíritos têm em ter uma leitura da nossa escalada durante a vida, né? A nossa trajetória durante a vida, e perceber, olha, aqui ele vai passar por um desafio muito grande, ele não está preparado ainda para enfrentar isso. E em outras vidas, quando ele enfrentou isso, ele acabou buscando a solução pelo suicídio. Então vamos abreviar a vida dele aqui, porque ele já aprendeu bastante, e na próxima ele vai vir com muito mais força para enfrentar esse desafio. Vocês estão entendendo? Às vezes nós ficamos tão revoltados e não compreendemos que essa passagem prematura é um presente que Deus está dando a todos que estão envolvidos na situação, porque nada pior do que o suicídio. Ok? Então eu acho que nós podemos fazer uma leitura. Vou tentar ler rápido, que a gente se estendeu demais aqui, para compreendermos mais aprofundadamente o tema. Então eu peguei o livro O Consolador, do Chico e Emmanuel, no capítulo Transição. A pergunta é 146. É fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais, que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então, toda morte é planejada, tirando o suicídio. Esclarecendo-vos quanto à exceção, devemos considerar que o homem é escravo das condições externas da sua vida do orbe. É livre no mundo íntimo, razão porque, trazendo no seu mapa de provas de tentação, de provas à tentação de desertar, da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso aquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. A educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Sempre temos que amar a nossa vida. Quem as realiza em si na profundeza da liberdade interior pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, isso é, buscando o suicídio, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. E existe ainda o suicídio lentos e gradativos. O suicídio inconsciente, que nós vimos muito isso no livro Nosso Lar, né? Provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigoso para a vida da alma, quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. É essa a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que seus amigos não fracassem nas tentações. Então, Setembro Amarelo, pessoal, jamais dá margem a pensamentos suicidas. Jamais. Proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Morreu, virou santo. Morreu, aprendeu tudo. Vamos ver, será que é assim? A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera da ação dos desencarnados. Imaginai um homem que passa de uma aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá na hipótese de não encontrar devidamente preparado em face dos imperativos da nova vida? A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá da sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo, e se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida material, é que seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos cinco sentidos. Então, Emmanuel deixa muito claro: desencarnar é a gente viver numa aldeia muito pequenininha e, de repente, ir para uma grande metrópole. Provavelmente vamos ter uma surpresa enorme da tecnologia, do que existe do lado de lá, porque aqui é um pálido reflexo da realidade do mundo espiritual.
Que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo? A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. Então, se gostamos de coisas materiais, provavelmente no mundo espiritual vamos buscar também os mesmos laços. Se já temos interesses nas questões do espírito, de questões ligadas à religiosidade, do amor, provavelmente vamos buscar também essa realidade. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa dos seus interesses próprios? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões da materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, etc. Obsessões que se tornam seu martírio moral de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Que Emmanuel diz, nós precisamos, na Terra, em vida material, já começar esse processo de espiritualização. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo? Se a existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave, que nós falamos, né? Se a gente tem uma vida espiritualizada, a passagem é muito suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Uma felicidade doce, uma alegria perene estabelece nesses corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões, pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e seus valores negativos impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. É por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados, fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que de fato são desamparados por si mesmos e jamais por Deus, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. Então, todo sofrimento que porventura formos encontrar do lado de lá, não é porque Deus nos abandonou, não é porque Jesus não nos ama, não é porque os nossos amigos, nossos familiares não nos querem bem, não. É porque nós ainda não despertamos a nossa consciência. É possível que os espíritas venham a sofrer perturbações depois da morte? Ah, claro, né? Por quê? Porque o espírita, ele é um ser comum. Não é porque o espírita compreende, entende, que ele vai desencarnar e vai ter esse despertar maravilhoso. A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na Terra tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Que o espiritista cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo. Ponderando a exortação evangélica, muito se pedirá de quem muito recebeu. Preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo para a sua vida futura. Quando a noite do túmulo houver descerrado os seus olhos espirituais à visão da verdade, em marcha para realizações da vida imortal. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? E aí, cremar está tranquilo ou será que os espíritos dizem que não? Na cremação,
É obrigatório, faz-se mister, exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando, esperando por mais horas o ato da destruição das vísceras materiais. Eu já li 72 horas, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Isto é, o nosso corpo desencarnou, mas ainda existe o fluido vital fazendo uma certa ligação com o nosso perispírito. Assim, quando crema o corpo físico muito rapidamente depois da morte, o espírito pode sentir um desconforto, tá bom? Então, os espíritos pedem um tempinho, e eu já li, vou dizer novamente, 72 horas para poder fazer a cremação. A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural. A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe trazem emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas nesse particular, porquanto somente com seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas do mundo para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. Então, como eu estava dizendo, as doenças, a velhice, isso tudo prepara, ajuda bastante o despertar, a desconexão do corpo com o espírito. E as mortes abruptas, violentas, elas são um grande susto para o espírito. É complicado. É claro que nem todos vão sofrer. Por quê? Porque muitos em vida já aprenderam a se desconectar. Ok? Não existe regra, mas no geral é assim. Se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que o ameacem? Não chegou a hora dele, ele pode morrer mesmo assim? Nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência reta e do coração bem intencionado, sem ponderação dos precipitados e sem egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. Então, não, Deus não vai permitir. Se não chegou a nossa hora, não vamos desencarnar. Agora, se chegou, pessoal, faz parte da regra divina, né? E a nossa última perguntinha: quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Para fechar o tema, ainda com Setembro Amarelo. A primeira, desculpa. A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. A vida não vai acabar, gente. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude da sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático, indefinidamente. Anos a fio, sente as impressões terríveis do tóxico que lhe aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma, usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sob seus despojos, onde procuram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo. E, comumente, a pior emoção do suicida é de acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição do corpo. Pesado, né? Abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Lembrando então, pessoal, Setembro Amarelo, jamais, jamais suicídio. Vamos sempre ter fé em Deus, coragem para seguir
por pior esteja a nossa situação aqui na Terra, coragem, porque o suicídio só vai piorar as coisas. E para finalizarmos a nossa oração final, lembrando, copinho d'água, e buscar a conexão com Jesus, principalmente com ele, porque só ele realmente vai nos trazer a paz necessária e a força que precisamos para vencer os nossos obstáculos. Vamos lá, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar de Jesus abraçando a todos. Jesus olhando com o seu carinho, não apenas aqueles que os buscavam, mas também olhando principalmente com amor infinito aqueles que o negavam. Esse é o nosso pastor, aquele que acolhe as ovelhas tranquilas enquanto estão em segurança, mas também aquele que deixa tudo para trás para buscar a ovelha rebelde que se perdeu. Em quantos momentos nós somos essa ovelha rebelde, mas temos a certeza de que o Mestre constantemente vem nos apacentar. Além de cuidar dos rebeldes, sabemos também que Jesus, ao abandonar o corpo físico na cruz de madeira, antes de ir ao Pai, ele desce ao Vale dos Suicidas, buscando Judas, que de maneira translocada, deliberadamente abandonou a vida física. E isso é muito importante para sabermos que, por mais que seja um crime enorme perante as leis de Deus, sempre haverá o amparo da espiritualidade superior. Jesus nos ensinou isso. Maria Santíssima é a representante direta dos trabalhos incansáveis nas regiões de sombra e de dor. Assim, Mestre, se pudermos e estivermos em condições, possamos doar um pouco das nossas energias para que os bons espíritos possam utilizá-las para o amparo e o refazimento daqueles que mais necessitam de Ti. Sejamos instrumentos, Senhor, da cura que tantos necessitam. Obrigado, Mestre amado. Fica conosco, fica com as nossas famílias, abençoa os nossos lares, hoje e sempre. Muito obrigado, pessoal. Muita alegria. Mais uma quarta-feira estar aqui com vocês. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria, esses dois gigantes da espiritualidade, e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai. Boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser.